As 500 milhas de Indianápolis são um dos maiores, se não o maior, evento de automobilismo do mundo. Desde 1911, a corrida reúne dezenas de pilotos que buscam não só a vitória, mas também escrever o seu nome na história do automobilismo americano e mundial. Em alguns casos, a disputa pela vitória durou literalmente até a linha de chegada, até os últimos metros. Este é o top 5 de chegadas mais apertadas das 500 milhas de Indianápolis. Como sempre, primeiros critérios. A organização dessa vez obedece um critério bastante simples. Para essa lista, os dados são totalmente empíricos, ou seja, baseados em medições feitas por instrumentos de pista. Dessa forma, a organização do ranking não abre espaços para nenhum tipo de avaliação subjetiva, ficando ordenada por informações bastante exatas. Sem maiores enrolações, vamos à lista. Para o quinto lugar, temos uma corrida considerada como uma das melhores de toda a história de Indianápolis. As 500 milhas de 82 teve um início caótico com o acidente de Kevin Cogan, que atingiu Mario Andretti e AJ Foyt antes da largada. Na primeira metade da prova, Rick Mears se mostrou como sendo o mais rápido do grid, e a 40 voltas do fim, Gordon Johncock aumentou o ritmo e ultrapassou Rick pela liderança. Nas 20 voltas seguintes, os dois andaram juntos, com Mears saindo melhor nas curvas e Gordon se recuperando nas retas. Com apenas 18 voltas para o fim, o piloto da Penske entrou nos boxes para fazer um splash and go, mas na entrada ficou preso atrás de Herm Johnson. Após perder tempo, o piloto saiu dos boxes com combustível mais do que o suficiente para terminar a corrida. Quando o Johncock precisou parar, a equipe decidiu colocar combustível suficiente para terminar a corrida e nada mais. Dessa forma, o piloto conseguiu se sair mais rápido na parada e estava mais leve do que o seu rival. Com 11 segundos de vantagem, o piloto da Patrick Racing começou a sofrer com understeer. Por outro lado, o carro mais pesado de Mears tinha uma dirigibilidade maior e por isso o piloto da Penske começou a tirar mais de um segundo por volta. A 3 voltas do fim, Mears estava a 3 segundos do líder e a uma volta os dois estavam lado a lado. Gordon procurou bloquear o rival na primeira curva, mas o piloto da Penske se recuperou na reta oposta. Na curva 3, Johncock utilizou a parte mais baixa da pista e acabou atingindo uma pequena lombada que o atrapalhou. Na saída da curva 4, Mears tentou o movimento final e foi para a ultrapassagem. Os dois pilotos cruzaram a linha de chegada com Johncock à frente por apenas 16 centésimos de segundo, uma diferença de pouco mais de um carro. Em quarto, temos a edição de 2015 da Indy 500. A 99ª edição do evento já estava marcada pelo assustador acidente de James Hinchcliffe, que durante os treinos bateu forte e correu risco de vida na pista. A prova teve início acidentado. Seiji Karan espremeu Takuma Sato na curva 1 e acabou indo para o muro. Ryan Briscoe também rodou, mas tanto ele quanto Sato retornaram à prova. Ainda durante a bandeira amarela, Simona de Silvestro tocou na traseira de Juan Pablo Montoya, que ficou com o para-choque danificado e precisou ir aos boxes para reparos. A relargada só veio na volta 13, com Scott Dixon, Tony Kanaan e Simon Pagenaud lutando pela liderança. Após a primeira rodada de paradas, Montoya aparecia entre os primeiros devido ao pit stop prematuro, e com o passar do tempo, Pagenaud reassumiu a ponta, sendo seguido por Dixon e Kanaan. Após algumas bandeiras amarelas, Will Power se juntou aos 3 primeiros pela briga na liderança. A situação se manteve dessa forma até a volta 153, quando Kanaan bateu na curva 3. Naquela altura, Montoya já havia escalado o grid e 7 voltas depois já aparecia na frente para lutar com os líderes. Na volta 167, uma nova bandeira amarela foi agitada devido aos destroços do carro de Takuma Sato, que ainda estavam na pista. Os líderes aproveitaram o momento para fazer um último pit stop e Power assumiu virtualmente a ponta, já que Carlos Munhoz aparecia na frente sem parar. Com a relargada, o piloto e Justin Wilson foram ultrapassados pelo grupo que disputava a vitória. Na mesma volta, Jack Hawksworth atingiu Sebastian Saavedra, que por sua vez acertou Stefano Colletti. Os 3 pilotos saíram da prova e um novo período de bandeira amarela foi decretado até a volta 184, quando a relargada foi dada. Nas 13 voltas seguintes, Dixon, Power e Montoya permaneceram disputando a ponta, e a 4 voltas do fim, o colombiano conseguiu assumir a liderança e se manter. Power ainda tentou se aproximar com a ajuda do vácuo, e no fim os dois ficaram separados por pouco mais de 100 milésimos de segundo. A edição de 2006 das 500 milhas foi a penúltima vez na qual a IRL correu separada da Champ Car, uma história já contada aqui no canal. Contrariando o clima chuvoso do mês, o dia da corrida foi um dos mais quentes de toda a história da prova, com 32 graus. A corrida começou com Sam Hornish Jr. na pole position, sendo seguido por Hélio Castro Neves, Dan Weldon, Scott Dixon, Tony Kanaan e Vitor Meira. Na largada, Hornish manteve a ponta, mas ao fim da volta, Hélio tomou a liderança do americano.
A bandeira verde durou pouco, já que na volta 2, Jeff Bucknam rodou e acertou seu companheiro Paige Chesson, tirando ambos da prova. O período de bandeira amarela durou até a volta 7, quando a relargada foi dada e Hélio se manteve à frente. 2 voltas depois, Weldon passou pelo brasileiro e se tornou o líder, dominando completamente a corrida. Na volta 65, o britânico já estava a 19 segundos do segundo colocado e já havia dado uma volta em 25 carros. A bandeira amarela só voltaria a aparecer na volta 67, devido a um acidente de Thomas Scheckter. Com a relargada na volta 77, os pilotos conseguiram se reagrupar, mas o Weldon permanecia dominante na frente, perdendo a ponta uma vez ou outra durante os pitstops. Na volta 110 foi a vez de Hélio acertar Buddy Rice, tirando os dois da prova. A relargada foi dada voltas depois e na volta 130, Sam Harnish Jr. passou por Weldon pela ponta. Al Unser Jr. acabou batendo na volta 149 e vários pilotos aproveitaram a oportunidade para fazer suas paradas. Jeff Simons saiu do pit lane com o bico da mangueira de combustível ainda conectado no carro. Sam Harnish Jr. quase fez o mesmo, mas conseguiu parar antes de destruir o equipamento de abastecimento. Harnish foi penalizado com um drive-thru devido ao problema no pit stop. Quando retornou à pista, estava a 30 segundos do líder. Kanaan assumiu a ponta na volta 183, sendo seguido por Marco Andretti, Dario Franchitti e Michael Andretti. Nas últimas voltas, Weldon e Marco pararam para um splash and go e durante o processo, Felipe Giafone bateu na curva 2. Na volta 193, Kanaan e Franchitti puderam fazer as suas paradas, abrindo espaço para Michael assumir a liderança. Com Dixon em terceiro e Harnish em quarto, a relargada foi dada a apenas 4 voltas do fim. Marco assumiu a frente na volta seguinte e Michael foi ficando para trás, bloqueando os adversários. Na reta principal, Harnish conseguiu passar por Andretti e ocupava agora a segunda posição. A 2 voltas do fim, os pilotos se aproximavam cada vez mais e, se aproveitando do vácuo, Harnish tentou ultrapassar. Marco fechou a porta e o piloto da Penske precisou desacelerar para não bater. Na volta final, os dois se separaram com quase 1 segundo de diferença e tudo parecia crer que a vitória ficaria com Andretti. Nas curvas, Harnish estava mais rápido que Marco e os dois se reaproximaram na curva 3. Na saída da curva 4, Sam Harnish pegou novamente o vácuo e conseguiu ultrapassar Andretti literalmente nos últimos metros. Os dois terminaram a prova separados por 4,6 metros, ou 0,0635 segundos. Aquela foi a primeira vez que um piloto venceu as 500 milhas após assumir a liderança na última volta. A segunda corrida com final mais apertado aconteceu um ano antes da 4ª posição dessa lista. As 500 milhas de 2014 tiveram Ed Carpenter na pole position, com James Hinchcliffe em segundo e Will Power em terceiro. Em uma largada sem confusões, Hinchcliffe assumiu a ponta na primeira curva e dali se manteve líder até a volta 10, quando Carpenter reassumiu a ponta. A corrida se manteve sem incidentes por longas 149 voltas, com Graham Rahal e Bud Lazier abandonando com quebras. Na volta 149, a bandeira amarela foi finalmente acionada, após um acidente de Charlie Kimball. A relargada foi dada 9 voltas depois, mas o período de bandeira verde durou pouco. Scott Dixon bateu na curva 4 e o período de atenção foi reativado. A 25 voltas do fim, a relargada foi dada com Ryan Hunter-Reay em primeiro, Carpenter em segundo, Townsend Bell em terceiro e Hinchcliffe em quarto. Ainda na primeira curva, Carpenter e Hinchcliffe se tocaram e os dois acabaram batendo, trazendo dessa vez a bandeira vermelha. A corrida foi reiniciada na volta 180 e Hunter-Reay, Marco Andretti e Hélio Castroneves se revezaram na frente. Na volta 191, Bell bateu forte na curva 2, gerando nova bandeira vermelha. Após o conserto da barreira Safer, 2 voltas em bandeira amarela foram dadas para que os pilotos pudessem se aquecer. Na relargada, Ryan permanecia na ponta, com Hélio em segundo e Marco em terceiro. Às 5 voltas do fim, o brasileiro utilizou o vácuo para assumir a ponta, mas na volta seguinte, Hunter-Reay reassumiu a posição. Com apenas 2 voltas para o fim, Hélio voltou à frente, mas Ryan utilizou o vácuo para ultrapassar o brasileiro. Na volta final, os dois chegaram a se distanciar um pouco, mas Hélio permanecia utilizando o vácuo para se aproximar. Ao sair da curva 4, o brasileiro tentou uma ótima manobra de ultrapassagem e acabou cruzando a linha de chegada 6 centésimos atrás de Hunter-Reay, que venceu a prova. A edição de 2014 só não foi a mais apertada de todas porque tivemos a corrida de 92. Naquele ano, uma frente fria atrapalhou as estratégias das equipes, que precisavam lidar com o aquecimento difícil dos pneus. Ainda nas voltas de aquecimento, o pole position Roberto Guerreiro rodou e bateu enquanto tentava se aquecer. Felipe Gache foi outro que rodou com o mesmo problema, atrasando o início em alguns minutos.
Com Ed Cheever na frente, a largada teve Michael e Mario Andretti assumindo a ponta, mas 4 voltas depois, Eric Bachelot trouxe a bandeira amarela com uma quebra de motor. Mario Andretti também teve problemas, mas conseguiu voltar à corrida em último. Uma tentativa de relargada foi feita na volta 11, mas Tom Sneva bateu, provocando uma nova bandeira amarela. Quando a corrida reiniciou na volta 21, Michael se mostrou bastante veloz e se manteve na ponta sem ameaças até a volta 62, quando Gordon Johncock quebrou o motor. A partir dali, a corrida viu um festival de bandeiras amarelas intercaladas por períodos curtos de corrida. Gashie rodou novamente e dessa vez bateu, atingindo Stan Fox no processo. Jim Crawford perdeu o controle e acertou Rick Mears, tirando os dois da prova. Emerson Fittipaldi vinha logo atrás e também bateu. Na volta 84, Mario Andretti bateu na curva 4 devido aos pneus frios. Scott Brayton teve uma quebra de motor na volta 94. Paul Tracy também teve problemas e Jimmy Vasser bateu. A essa altura, 14 carros já estavam fora, mas o caos ainda estava longe de acabar. Brian Bonner perdeu o controle com pneus frios e bateu na curva 4. Na volta 109, Jeff Andretti teve uma quebra e bateu forte na curva 2. Uma das rodas atingiu o carro de Gary Bettenhausen, que também bateu. Devido à gravidade da batida, a prova ficou sob bandeira amarela por 18 minutos, até a relargada na volta 123. Michael Andretti liderava a prova e apenas 6 carros ainda estavam na mesma volta. Cheever aparecia em segundo e Luyendyk ocupava a terceira posição. Com a temperatura caindo ainda mais, Luyendyk pisou na parte suja da pista e bateu na volta 137. O reinício foi dado na volta 144 após vários pitstops e Al Unser Jr. aparecia como líder. Al Unser Sr. tomou a posição de Michael, mas a mudança não durou muito. A saga das bandeiras amarelas continuou na volta 139, quando Bud Lazier estourou o motor. A 45 voltas do fim, a penúltima relargada da prova foi dada, com Michael se afastando do restante do grid. Após a última janela de pitstops, Al Unser Sr. passou pelo filho e se manteve líder por 4 voltas. Quando todos terminaram as paradas, Michael voltou à ponta com uma vantagem de 23 segundos contra Scott Goodyear. A vantagem foi aumentando até Al Unser Jr. passar por Scott. Na volta 189, Michael se preparava para pôr uma volta em Al Unser Sr., mas a bomba de combustível do carro falhou. Após 160 voltas como líder, a maldição dos Andretti impediu o filho de Mario de ganhar. A liderança caiu no colo de Al Unser Jr., que tinha agora Scott Goodyear próximo para as voltas finais. Faltando 7 voltas para o fim, os pilotos relargaram e os dois permaneceram próximos lutando pela vitória. Na última volta e afastados do restante do grid, Goodyear permaneceu tentando pegar o vácuo de Little Al e a oportunidade veio na saída da curva 4. A poucos metros da bandeirada, Scott fez o seu último movimento e puxou o carro para o lado. Os dois cruzaram a linha de chegada quase emparelhados, com uma diferença de apenas 43 milésimos de segundo, a chegada mais próxima de toda a história das 500 milhas de Indianápolis. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!